Bom dia, então, a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo um estudo do Sutra do Coração, que é a essência da Prajnaparamita. A gente começou vendo o texto, um comentário de Nagarjuna, para o texto de 200.000 versos, de 100.000 versos. Agora a gente está vendo a visão curta, que é a essência, que é esse texto que nós temos aqui, chamado Sutra do Coração. Algum de vocês não tem aí o texto? Ou não, né? Obrigado. Deu exato, né? Então a gente vai fazer a leitura. Quem tiver o texto em casa também pode ir acompanhando com ele. Fazer a leitura também em voz alta. A essência do vitorioso conhecimento transcendente. Assim ouvi. Certa vez o Bhagavat estava em Rajagriha, na colina dos Abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda, que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao bodhisattva Avalokiteshvara: como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente? Assim ele falou. Então o bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra: Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio é a forma. A forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há as qualidades inerentes à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato, ao mental e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento, nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente.
Depois o Bhagavat saiu de seu samadhi e felicitou o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bhagavat assim disse, o venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Bom, a gente está estudando agora, especialmente desse texto, o comentário feito pelo Dalai Lama, que está nesse livro, A Essência do Sutra do Coração, em que ele faz o comentário desse sutra, que é um resumo, né? O ensinamento ele está bem detalhado no Sutra de 100.000 versos. E no Sutra de 100.000 versos, a gente percebe que existe um diálogo, envolve o Buda, Avalokiteshvara e Shariputra. São eles que uma hora perguntam para um, para outro, tem a interferência de alguns deuses, do deus Surya, do Sol, Indra, em vários momentos desse encontro, né? E no resumo, que é a essência, como a gente está vendo aqui, os personagens diminuem e a gente vê o ensinamento sendo transmitido um número menor de atores envolvidos, né? Sem perder em nada da questão do sentido. E o ensinamento da Prajnaparamita, ele faz parte de um ciclo de ensinamentos do Buda sobre os ensinamentos do método do Mahayana. Ele, no primeiro giro da roda do Dharma, ele ensinou os ensinamentos do pequeno veículo, né, do Hinayana. Depois, ele ensina uma outra abordagem, né, que é a abordagem do Mahayana. A abordagem do pequeno veículo, ela se fundamenta muito sobre a questão da vacuidade do eu, e com isso todo o esforço, todo o trabalho que é feito é no sentido de se alcançar esse insight, por assim dizer, da mente sobre a vacuidade do eu. Já no grande veículo, além da questão da vacuidade do eu, também se vê a vacuidade dos fenômenos. E isso é muito... a compreensão da vacuidade, ela não é feita pela nossa mente habitual, nossa mente conceitual. Ela é uma percepção que vem da mente de Buda. Então, nos ensinamentos do Mahayana, o que é o grande objetivo dos ensinamentos é fazer com que o praticante ele perceba a sua mente, qual é a verdadeira natureza da sua mente. Nós temos uma visão muito equivocada sobre nós mesmos, porque a nossa mente está envolvida na escuridão da ignorância. O que é essa ignorância? Quando a gente vê no ensinamento do Buda, sobre as 4 nobres verdades. O primeiro ensinamento dele, ele fala da existência do sofrimento. Depois ele diz a origem do sofrimento é a ignorância, a segunda nobre verdade. E o que é essa ignorância? A gente vai ver mais adiante quando ele fala sobre os 12 elos interdependentes que fazem com que a gente esteja circulando no samsara. O primeiro deles é a ignorância. Depois, o último elo, a gente tem o nascimento. Depois, o último elo é
o envelhecimento, a doença e a morte, né? Então, e depois da morte vem de novo a ignorância. Então, o que é essa ignorância, né? Essa ignorância é a ignorância sobre a nossa verdadeira natureza. Como nós não reconhecemos a nossa mente, a verdadeira natureza da nossa mente, que é a mente búdica, nós não enxergamos, não experimentamos a luminosidade dessa mente búdica, e a gente não consegue enxergar essa luminosidade, e a gente se vê envolto numa profunda inconsciência. Essa ignorância tem um aspecto também que a gente pode ver, que é o aspecto de inconsciência. É como um coma, né? Um estado em que você perde totalmente a consciência, porque nada existe, né? Se você reconhece a luminosidade da mente de Buda, você está experimentando o que se chama clara luz. Se você não consegue enxergar essa clara luz, a gente vê a profunda escuridão, né? A profunda escuridão é uma ausência de uma obtusidade, uma ausência de todo o movimento mental. Por isso é que a gente interpreta isso também como um estado de inconsciência, porque nem consciência a gente tem nesse momento. É como se fosse um desmaio ou um sono profundo. Depois, pegando o exemplo do nosso sono, quando a gente vai estar mais perto do despertar, começam a aparecer os sonhos, ou seja, começa a aparecer uma certa produção da mente, né? E essa produção ela é tomada como organizadora do nosso reconhecimento de nós mesmos, né? Do nosso eu. Como que o que é isso, né? Quando você tá dormindo, né, do estado de inconsciência, você passa para o estado do sono com sonhos. Então, você tem sonhos, você se imagina num determinado lugar, você tem um corpo, você tem pessoas, você tem todo um mundo, cachorro, passarinho, gato, tudo, passando tudo, né? E você vive, às vezes, em alguns sonhos, a gente passa anos nesses sonhos, né? A gente tem uma extensão, né, de muito tempo. Aquilo acontece em segundos, mas para quem está vivendo o sonho, aquilo leva anos, às vezes, acontecendo. Até o momento que a gente desperta. Quando a gente desperta, a gente percebe que aquele sonho, aquilo tudo não existia. Tinha sido só uma produção da nossa mente. Eu estou abordando descrevendo bem essa imagem do sonho, porque a gente vai utilizar ela mais tarde. Mas, então, quando a nossa mente mergulhada na escuridão da ignorância, a gente não percebe nada. Mas acontece que as nossas ações passadas, elas são um motor que produzem sensações, pensamentos, sentimentos, todas essas coisas. Então, são movimentos que existem dentro da nossa mente que estão ativos. Até que eles se esgotem, eles têm uma atividade. Essa atividade deles é produzir estados mentais. Então, uma série de estados mentais vão surgindo na nossa mente. A partir do momento que isso vai nos despertando, a partir do momento que a gente enxerga esses estados mentais, eles fazem um sentido, criam uma determinada imagem, da mesma forma como acontece com os sonhos, a gente se identifica com um personagem que surge nesses estados mentais, que é o nosso eu, e a gente fala, não, isso sou eu, né? E tudo isso que está acontecendo é o mundo à minha volta. Então, a gente começa a separar aquelas coisas com as quais a gente se identifica dentro da nossa mente, e a gente junta aquilo no sentido de como se a gente estivesse juntando num recinto,
E tudo que está aqui dentro sou eu. Todas as coisas com as quais eu não me identifico, que aparecem na minha mente, eu falo, isso não sou eu, então só pode ser o outro. Então, são coisas que a gente vai projetar no mundo, vamos projetar nos outros. Se eu tenho um sentimento vamos supor, um sentimento de raiva, e eu não posso sentir essa raiva, né, porque eu não me permito sentir essa raiva, então eu vou achar que são os outros que estão sentindo raiva. Se eu tenho um pensamento de crítica em relação a mim mesmo, eu não posso admitir que eu estou me criticando, então eu fico achando que as pessoas estão me criticando. Então a gente sempre fica achando que os outros estão produzindo esses pensamentos que a gente rejeita, que existem dentro de nós mesmos, né? E o Buda nos ensina que, da mesma forma como a gente enxerga esse mundo onde a gente está vivendo, a gente também enxerga o mundo dos sonhos. Mas o mundo dos sonhos só acontece dentro da nossa própria mente. Da mesma forma, esse mundo que a gente considera tão concreto, externo, nós só temos consciência dele por causa dos processos que acontecem relacionados aos sentidos e relacionados com a nossa mente. Então, nós temos o objeto, vamos supor que está este sino, né? Esse objeto ele é percebido pelo meu órgão visual. Esse órgão visual manda uma mensagem para o meu cérebro, manda uma mensagem para a minha mente, essa imagem. Isso é o que acontece na sensação. A minha mente, quando percebe essa imagem, ela vai atribuir um movimento mental no sentido de que isso é algo Lama, perdão, o áudio fechou, viu? Desculpa, eu coloquei o sino em cima do computador e ele apagou. Então, ou é um valor, algo que eu desejo, algo que eu considero como uma coisa, um valor, ou é algo que eu rejeito, uma coisa que eu considero como um desvalor, algo que não tem, que não é para eu reter junto de mim, é para eu afastar de junto de mim, ou então é uma coisa indiferente, que não tem. Esses atributos, eles se colam nessa imagem, né? E aí, em seguida, as formações mentais vão dizer, bom, é de metal, tem um cabo, tem um badalo, produz um som, isso é um sino, certo? Outras formações mentais, e aí eu identifico, isso é um sino. Mais tarde, outras formações mentais mais sutis vão dizer, este é um sino que eu comprei em tal lugar, ele tem um significado dentro do ensinamento budista, ele está sendo colocado nessa mesa, nessa posição, junto com o dorje, porque ele não está colocado do lado do copo, não está colocado embaixo do óculos, nem em cima, nem atrás de mim. Então, a posição que ele ocupa no meu espaço tem um sentido. Então, todas essas outras coisas são os atributos que a minha mente vai dando para esse objeto, e aí ele ganha um significado para mim. Se um passarinho entrar por aqui, ele vai ver isso daqui, ele não vai perceber nesse sino nada das coisas que eu percebo. Ele vai ver simplesmente a forma, vai ver as cores, vai ver a forma, vai ver a possibilidade disso ter alguma utilidade na vida dele, né? Ou é um lugar onde ele vai poder pousar, e se não tiver nenhum interesse para ele, vai ser um objeto como outro qualquer. Da mesma forma, quando a gente anda de lá de fora, a gente passa por cima das pedras, a gente não dá a menor
atenção para as pedras, elas não significam nada para a gente, né? Mas, às vezes, para uma formiga ou para um outro animal, uma pedra pode significar uma ameaça, pode significar uma possibilidade de facilitar o acesso para uma outra coisa. Enfim, então, ou seja, o que eu quero dizer é que nós estamos aqui compartilhando um mundo, mas cada um enxerga esse mundo de uma forma muito própria, muito específica. Nós, os seres humanos, enxergamos esse mundo de uma forma bastante semelhante, né? Porque nós temos interesses e a nossa mente funciona de um jeito muito parecido. Mas mesmo entre nós, existem algumas diferenças. Como eu estava falando aqui, por exemplo, no caso do sino, uma pessoa que não tenha nenhuma relação com o budismo, não conheça nada sobre o budismo, sobre as práticas que a gente tem, especialmente no budismo tibetano. E ela vai entrar aqui e isso, talvez ela nem perceba a existência desse objeto, porque ele não vai produzir nenhum sentido para ela, não vai significar nada. Então, até entre nós, a percepção que a gente tem do mundo é diferente para cada um, dependendo do nosso universo simbólico, né? Enfim, então, tudo isso para a gente perceber assim, da mesma forma como nos sonhos a gente vivencia intensamente um sonho e ele é apenas produzido na nossa mente. Todas as percepções que a gente tem do mundo produzem um mundo dentro da nossa mente, uma representação do mundo dentro da nossa mente. E a gente circula por essa representação do mundo, a gente vive nisso, tudo dentro da nossa mente. Muitas vezes, se a gente for parar aqui, por exemplo, nós estamos aqui nessa sala, a gente está conversando, mas se a gente parar um pouquinho, sair lá fora em silêncio, observar o que está acontecendo, tem um vento, né, uma chuvinha fina, ali um cheiro, né? Tem bichinhos cantando e tudo, está fazendo sol, está acontecendo uma série de coisas, outras coisas nesse mundo. Qual mundo é o mais real? É o que está acontecendo lá fora ou é o que está acontecendo aqui dentro, né? A gente é o mesmo mundo, né? Mas o foco da nossa atenção está sendo aqui nesse momento, está sendo na experiência que a gente está experimentando dentro do templo, né? Fora do templo, outras coisas estão acontecendo, também fazem parte estão acontecendo na nossa vida, mas a nossa atenção não está voltada para lá. A nossa atenção está voltada para cá. Então, a gente cria um mini mundo, né, inteiro aqui, de significados, né? Ou seja, tudo isso dependendo de onde a gente coloca a nossa mente, a gente vai experimentar o mundo de formas diferentes. Em outras palavras, da mesma forma como nós experimentamos os sonhos com uma grande intensidade, a gente experimenta com uma grande intensidade também na vigília o mundo mental, a representação mental que a gente tem do mundo que está aí fora. Poderíamos experimentar uma coisa diferente se a nossa mente estivesse embarcada numa história diferente. Quando nós temos problemas, estamos experimentando emoções muito fortes, o mundo fica todo colorido para aquela emoção. Se a gente está irritado, se a gente está com raiva, a gente percebe todas as pessoas fazendo coisas para nos provocar, né? Então, tudo que as pessoas fazem é com a intenção de nos provocar. Isso é só uma coisa na minha cabeça. As pessoas estão vivendo a vida delas, nem sabem o que eu estou pensando a respeito delas, né? Então, é importante a gente ter consciência de que tudo isso essa experiência que a gente está tendo do mundo real, por assim dizer, do mundo do estado acordado, ela é parecida com a experiência que a gente tem no sonho, porque ela é só
uma historinha, uma confusão criada pela nossa própria mente, né? E o objetivo, o que o Buda nos ensina é para que a gente perceba que tudo que o vazio que existe de tudo isso que a gente, essa história que a gente cria, o quanto que ela é tão inexistente quanto os sonhos, tão falsa, tão ilusória quanto os sonhos. E a gente tente encontrar o mundo para perceber o mundo na sua verdadeira realidade, verdadeira natureza. A gente poder chegar num determinado lugar onde as pessoas estão vivendo um drama ali, poder perceber as pessoas, cada uma com uma história diferente, com uma intenção diferente, perceber tudo que acontece à volta, e sem entrar dentro dessa história, como se fosse um passarinho que entra aqui, percebe, ele vai perceber muitas coisas nesse espaço que nós não percebemos, porque não atrai a nossa atenção, né? Isso é um pouco sobre a Prajnaparamita. Também é uma descrição da Prajnaparamita. A Prajnaparamita, ela é tão difícil de ser transmitida em palavras e ela é tão abrangente que ela abrange todas as experiências, todo o universo, né? E ela é tão específica e tão única que não existe nada que possa se comparar com ela, né? Então que é muito difícil a gente encontrar as palavras para poder falar sobre a Prajnaparamita. A gente viu a preparação para a Prajnaparamita são as outras paramitas anteriores, né? Paramita da generosidade, da ética, da paciência, do entusiasmo, da energia entusiástica, da concentração e da sabedoria ou conhecimento transcendente, que é a Prajnaparamita. Quando a gente vê, Prajnaparamita é o que? É o conhecimento transcendente. Conhecimento transcendente significa o quê? Significa aquele conhecimento que a gente adquire com a mente que ultrapassa o seu modo de funcionamento habitual, que é um modo conceitual, limitado, preso às dualidades. Quando a gente consegue ultrapassar esse modo cartesiano de funcionamento da nossa mente, a gente começa a perceber todos os fenômenos de uma forma transcendente. Transcendente não quer dizer mágico, não quer dizer uma coisa, sei lá, esotérica, não é nesse sentido. Transcendente significa que transcende o modo habitual de funcionamento da mente, ou seja, que está além disso, né? Quando a nossa mente funciona nesse sentido, ela consegue adquirir um conhecimento sobre os fenômenos que é um conhecimento que a nossa mente habitual não consegue adquirir. E muitas vezes essa percepção que se tem, a maior parte das vezes, né, a percepção que a gente tem, esse conhecimento que a gente adquire com a mente transcendente, é impossível de ser colocado em palavras, porque as palavras são muito limitadoras, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui esse Dorje, eu posso dizer que ele é grande quando eu vejo a bolinha que tem aqui. Ele é grande em relação a essa bolinha. Então, eu dizer que esse Dorje é grande, estou atribuindo uma qualidade para ele. Mas quando eu penso todo esse espaço, os quadros, as tampas, todo esse espaço aqui, eu vejo que ele é pequeno em relação a tudo isso, né? Grande e pequeno são formas da nossa mente conceitual classificar as coisas. Isso sempre é relativo. Então, afinal de contas, esse Dorje, ele é grande ou ele é pequeno? Porque grande e pequeno são incompatíveis. Uma coisa ou é grande ou é pequena, né? Então, ele é grande em relação a um determinado fenômeno, é pequeno em relação a um outro fenômeno. Esse modo de funcionamento, então, grande e pequeno, que são
classificações que a nossa mente estabelece para as coisas, não consegue descrever o que é, não pode colar nesse objeto, porque são só palavras, né? Então, eu não posso dizer que ele é grande, não posso dizer que ele é pequeno, né? Porque isso tudo é um tipo de qualidades que você atribui quando você está fazendo as coisas de uma forma muito... a sua mente está funcionando de uma forma muito dependente, de um determinado referencial, está muito em função de... Né? Por exemplo, em função deste espaço todo, eu digo que esse Doge é pequeno. Em função dessa bolinha, em relação a essa bolinha, esse Doge é grande. Então, isso é um conhecimento relativo. Só funciona nesse sentido. Muitas vezes a nossa mente pega coisas do relativo e tenta atribuir para generalizar isso para tudo. Então, por exemplo, a gente vai ter uma determinada qualidade, a gente vai ir para uma coisa numa situação específica, e quando a gente vê essa mesma qualidade num outro contexto, ela não é mais uma qualidade, ela é exatamente o contrário, é um defeito, né? Então, quando nós olhamos para as nossas qualidades, eu faço as coisas de uma forma muito rápida. Então, isso em determinadas circunstâncias é uma qualidade. Mas se eu preciso de fazer uma coisa com um detalhe muito grande, que não pode ter nenhum erro, que eu tenho que ter uma atenção muito grande, tenho que ter uma paciência enorme para poder mover, se eu agir de uma forma muito rápida, eu vou fazer um desastre. Então, muitas vezes a nossa mente considera algumas coisas que são qualidades num processo relativo como se fosse uma qualidade para sempre, né? É uma qualidade para tudo, e não é. Dependendo das circunstâncias, aquilo pode ser um defeito, por assim dizer. Então, qualidades, defeitos, grande, pequeno, essas coisas são formas da gente classificar as coisas dentro dos processos relativos que são os funcionamentos da nossa mente habitual. A mente transcendente, ela não está interessada nesses processos relativos. Ela busca perceber a natureza do fenômeno em si, né? E não o que ele significa para mim, certo? Se eu vejo uma árvore, eu vejo que ela tem uma sombra, e eu me interesso de descansar na sombra dessa árvore, eu vou ver essa árvore pensando naquilo que ela oferece para mim. Então, ela oferece para mim aquela sombra que eu estou buscando. Então, aquela árvore ela passa a ter um significado para mim em relação a mim, né? Se eu não estou procurando sombra para poder sentar embaixo, e eu estou passando por um lugar, eu olho para aquela árvore, ela não me diz absolutamente nada, eu nem percebo a existência dela. Mas acontece que a árvore está ali, não importa se eu quero sentar na sombra dela, se eu quero derrubar a árvore para poder queimar a madeira, ou se eu nem percebi a existência dela, ela não, todas as coisas que eu penso em relação à árvore não são atributos da árvore. A árvore não tem absolutamente nada a ver com as minhas loucuras, né? São só processos mentais meus. Da mesma forma, isso acontece com todas as coisas do nosso dia a dia, com as pessoas que a gente encontra. A gente não sabe quem são as pessoas que a gente encontra, a gente acha que sabe. Então, a gente atribui para elas qualidades, intenções, desejos, coisas, mas tudo isso é uma abobrinha, uma fantasia da minha cabeça, né? A Prajnaparamita nos convida a tentar afastar tudo que a gente sabe sobre as coisas, deixar de lado tudo que a gente sabe sobre as coisas, sobre as pessoas, e parar para olhar para as coisas e para as pessoas como se fosse uma criança, como se fosse a primeira vez, como se a gente estivesse encontrando aquilo a primeira vez, para que a gente pudesse perceber
o que é aquilo, afinal de contas, né? Independente de todos os nossos desejos e de todas as nossas, do nosso eu, né? Então, e qual é o objetivo disso tudo? Se o Buda enxerga que todos nós, os seres que estamos no samsara, estamos mergulhados na escuridão da ignorância, não percebemos a nossa verdadeira natureza, que é a natureza do Buda, que é a natureza do despertar. Nós não enxergamos, não percebemos isso, não vivenciamos isso, então nós estamos sofrendo, porque a ignorância, a mentira, a fantasia só produz sofrimento, né? A única coisa capaz de nos dar uma sensação de felicidade é a realidade tal como ela é, né? Se a gente baseia a nossa felicidade numa mentira, ela não dura muito. Em determinado momento, essa mentira se desfaz e toda aquela felicidade que a gente apoiou naquela mentira se desfaz. Só a, a felicidade que a gente apoia sobre o que é real, o que é verdadeiro, é que é capaz de se manter, né? E o sofrimento, ele é fruto de uma falta de compreensão sobre os processos, sobre os fenômenos, sobre si mesmo, sobre todas as coisas. É baseado nessa ignorância. Então, o Buda nos vê mergulhados na ignorância, mergulhados no sofrimento, sendo que nós possuímos dentro de nós, né, na nossa mente, a natureza da nossa mente é o puro despertar. Então, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer fazer com que a gente encontre essa natureza da mente, certo? O ensinamento do Buda só tem um objetivo, fazer com que a gente perceba que a natureza da nossa mente é iluminada. É só esse o objetivo. Então, ele ensina para a gente de um jeito. A gente não entendeu, ele ensina de outro jeito. Ele ensina de outro jeito. E ele ensina de milhares de formas, né? Se diz que o Buda deu 84 mil ensinamentos diferentes, porque existem 84 mil tipos de pessoas diferentes, de seres diferentes. Então, para cada tipo de funcionamento da mente, ele deu um ensinamento adequado para aquele tipo, né? A intenção dele é fazer com que a gente perceba a nossa natureza como a natureza de Buda, né? Então, gente, é isso que é a Prajnaparamita, é só isso. Como que nós vamos fazer para perceber a nossa verdadeira natureza? E é por isso que aqui o Shariputra, quando o Buda entra no Samadhi, né, naquela absorção meditativa, onde ele contempla todos os fenômenos tal qual eles são, né? Ou seja, o funcionamento, a mente de Buda pura, olhando para os fenômenos do jeito que os fenômenos são de verdade, né? E Avalokiteshvara, em absorção na Prajnaparamita, ele olha e percebe que a natureza dos 5 agregados é vazia. Tá. Então, Shariputra pergunta para Avalokiteshvara como devem treinar-se os homens e as mulheres para realizar o profundo conhecimento transcendente, para realizar a Prajnaparamita e finalmente poder observar os fenômenos tais como eles são, né? E aí o Avalokiteshvara vai dar esse ensinamento. Primeiro, ele diz, o que ele está dizendo aqui? Eu vou dar um ensinamento para as pessoas mais de capacidades mais menores, as pessoas que têm uma capacidade mental, de elaboração mental menor, né? Para que elas possam entender. De outro modo de dizer, vamos começar pelo começo, para as pessoas que estão bem no começo do caminho, que não sabem nada, então o que eu tenho que ensinar? Vamos começar a ensinar o alfabeto, né? Então, ele chega e diz para o Shariputra o que é o primeiro ensinamento sobre a Prajnaparamita. Ele fala, olha,
os 5 agregados são vazios. Os 5 agregados, o que é esses 5 agregados? 5 agregados são forma, sensação, percepção, formações mentais e consciências. Isso, quando esses 5 coisas estão presentes, nós temos uma imagem, forma uma imagem de um eu. Então, quando nós juntamos, no momento que a gente está emergindo daquele estado de inconsciência, antes de tomar corpo numa nova vida, a gente morreu, entrou no estado de inconsciência depois da morte. Quando a gente começa a sair desse estado de inconsciência, a gente começa a ter alguma movimentação mental, né? Fenômenos mentais vão aparecendo na nossa mente. Então aparecem formas, aparecem sensações, quando juntam essas coisas, formas, sensações, percepções, formações mentais e consciências, a gente tem uma imagem de um eu. Então, eu me identifico com esse eu, falar isso é um eu. O Buda, ele ensina para a gente o quê? Que esse eu, ele não tem uma existência em si mesmo. Ele só existe por causa dessas coisas que foram juntadas, esses pedaços que foram juntados. Se você tirar as sensações, o eu desaparece. Se você tirar a consciência, o eu desaparece. Se você tirar os processos mentais, o eu desaparece. Então, para que ele exista como eu, é preciso que esses 5 agregados estejam presentes, né? E é por isso que se diz também sobre a questão que o eu acaba com a morte, porque com a morte do corpo acaba a forma, e aí a possibilidade de ter sensações, etc., não existe mais o eu, né? Isso significa que não existe mais nada? Não, porque não é isso. A mente continua a existir de uma forma transcendente, diferente da forma como daquilo que a gente chama existir, né? Enfim, então, voltando aqui para essa coisa, o Avalokiteshvara, Chirenzi, então ele fala para o Shariputra, tem que perceber a vacuidade desses 5 elementos, desses 5 skandhas, que são ou seja, percebendo a vacuidade desses 5 elementos, a gente vai perceber a vacuidade do eu. O que é essa vacuidade? Essa vacuidade significa que essas coisas não têm uma existência em si, a existência delas é condicionada, depende de outros fatores externos. A forma, por exemplo, a forma que eu tenho aqui, esse corpo, essa forma, para que eu tenha esse corpo agora, foi preciso uma série de elementos de fenômenos se reunirem e existirem para que eu tenha essa forma. Foi preciso ter o encontro dos meus pais, eu ter nascido, eu ter passado por todas as coisas que eu passei na minha vida. É importante eu ter tido a alimentação que eu tive, não ter tido um outro tipo de alimentação que poderia me dar um corpo um pouco mais magro, um pouco mais saudável, né? De ter vivido as coisas que eu vivi, não ter tido algumas doenças, ter tido outras doenças, etc. Se essas coisas não tivessem acontecido, essa forma seria outra. Essa forma que eu tenho seria outra, né? Então, para que eu tenha essa forma desse jeito, teve todo esse processo, que não foi um processo passado só pelo meu corpo. Ele necessitou de uma interação com o meio ambiente, né? Então, nós não existimos sozinhos nunca, né? Nossa existência sempre depende de a interação de inúmeras pessoas e inúmeros fenômenos, né? O fato da gente não ter tido uma explosão atômica em determinado momento, ou de não ter
havido outros tipos de acidentes naturais ou artificiais, faz com que eu ainda exista com esse corpo aqui, porque se tivesse passado por um terremoto, ou talvez um furacão, alguma coisa, talvez eu tivesse perdido esse corpo lá. Então, tanto das coisas que aconteceram, a reunião desses fenômenos que aconteceram permitem que o meu corpo esteja aqui, como também a ausência de uma série de fenômenos que não aconteceram são responsáveis para que eu exista aqui, né? Da mesma forma, então ele fala sobre isso, né? Sobre isso significa que como essas circunstâncias elas modificam, existe sempre a nossa forma está sempre num processo em que no momento ela é uma coisa, no momento seguinte, se uma circunstância modificou um pouco, uma nova forma ela ganha forma, né? E no outro momento outra coisa, e no outro momento outra coisa. E com isso permite com que o nosso corpo vai crescendo da criança até o corpo adulto, que o nosso corpo vai envelhecendo, que que a gente vai engordando, que a gente vai emagrecendo. Então, todas essas coisas acontecem porque as causas e condições estão em contínua mudança. Então, não existe uma forma fixa. Se existisse uma forma fixa, se o meu corpo fosse uma forma fixa, mesmo esse sino aqui, ele não tem uma forma fixa, certo? Ele, aparentemente, ele é fixo, mas se você pegar numa escala de tempo um pouco mais larga, você vai ver que, há algum tempo atrás, essa forma não existia, ela só existiu porque colocaram metal num determinado molde e juntaram de alguma forma, né? E isso, mais adiante, com o tempo, vai deixar de existir nessa forma, vai adquirir outras formas, né? A gente está falando dessa impermanência. Se o nosso corpo fosse algo permanente e imutável, ele não poderia nem se mexer, né? Não, é uma impossibilidade filosófica, essa imutabilidade, essa permanência sempre igual, imutável. Então, justamente pelo fato dele ser impermanente, dele estar mudando o tempo todo, isso permite que ele se movimente e a gente experimente coisas, a gente faça coisas. E quando nós agimos e fazemos coisas, nós adquirimos karma, ou seja, nós adquirimos hábitos mentais. Esses hábitos mentais vão produzir, dentro da nossa mente, situações de felicidade ou de sofrimento, né? Então, para que a nossa forma exista, é importante que exista um vazio de permanência, vazio de estabilidade, né? A minha forma não existe por si só. Ela é dependente de condições, né? De causas e de condições. Então, ela não tem uma existência em si. Essa vacuidade dessa existência em si, né? Essa vacuidade dessa permanência, ou seja, essa impermanência, essa fluidez, é que permite que essa forma se desenvolva, produza uma série de experiências e depois ela desapareça e pronto, né? Quando não tiver mais utilidade, né? Então, para que a forma exista, é importante que tenha esse vazio. É esse vazio que permite a existência da forma, certo? E a forma em si só, ela é vazia dessa existência independente das coisas. Por isso é que ele diz aqui, a forma é o vazio, porque a forma surge do vazio, né? E o vazio, a forma não é nada além que o vazio, ou seja, a nossa forma, ela não é nada além do que essa impermanência relacionada com as causas e condições, né?
E o vazio não é nada além que a forma, ou seja, que ela é a própria natureza da forma, esse estado dinâmico, né? Essa vacuidade dinâmica, né? E da mesma forma que as sensações, percepções, formações mentais e as consciências. Então ele diz que para a gente essa percepção em relação às formas, a gente deve também depois trazer isso para as outras experiências, para as sensações. Qual é a vacuidade das minhas sensações? As minhas sensações dependem de causas e condições. Elas não têm existência em si mesmo. Elas dependem da reunião de causas e condições. Então, uma sensação acontece. A minha sensação visual depende da qualidade do meu órgão visual, depende da intensidade de luz, depende de existir um fenômeno para ser percebido, depende de uma série de coisas, né? As minhas percepções, ou seja, quando eu percebo um objeto como agradável, desagradável, desejável, indesejável, indiferente, depende do meu estado mental. Então, em alguns momentos, por exemplo, se eu estou com frio, eu quero sentir um pouco de calor, o calor vai ser percebido como agradável. Mas no momento que eu estou sentindo calor e que eu não quero mais sentir calor, o calor vai ser percebido como desagradável. Então, a percepção dos objetos ela vai variar de acordo com o meu estado mental. Numa época da vida, eu gosto mais dos sabores doces. Num outro momento, eu gosto mais dos amargos. Não é uma coisa contínua. Então, tudo depende, né? Algumas coisas que eu considerava desagradável, eu passo a considerar agradável, desejável. Então, as percepções elas não são fixas também. Elas dependem do seu estado mental e dependem também da reunião dos objetos e das sensações. Uma determinada percepção ela vai estar, se o meu órgão sensorial, se a minha sensação está alterada, a percepção que eu vou ter desse objeto vai estar um pouco alterada. Por exemplo, um exemplo, se eu gosto de um sabor doce, tá? Mas aí eu vou no dentista e vou fazer um procedimento, ele me dá uma anestesia, minha boca fica toda anestesiada, aí eu chego em casa, vou tomar um suco, é um suco doce, eu não vou sentir gosto nenhum, certo? Qual vai ser a percepção que eu vou ter daquele suco? Uma coisa indiferente, né? Eu senti um calorzinho, ou senti um friozinho, porque estava com gelo, mas é uma coisa indiferente. Então, o mesmo fenômeno acontecendo, por quê? Porque a sensação estava impedida, prejudicada, então a percepção que eu vou ter do fenômeno vai variar, né? Às vezes, quando a gente está voltando da anestesia, a gente tem sensações estranhas, né? Então, você vai beber um pouco de água, a água está fria, você sente ela como quente, né? Então, isso só para a gente ver como as percepções variam, né? E de acordo com o nosso estado de espírito também, né? Então, um dia você vai chegar, você está alegre, contente, tem um passarinho cantando, você fala, que dia lindo, esse passarinho está cantando. Se é um dia que você está irritado, com raiva, está querendo matar todo mundo, você abre a janela, tem um passarinho cantando, você fala, diabo desse passarinho está cantando aqui, tudo, para me infernizar mais a vida. Ou seja, o mesmo fenômeno vai ser percebido de uma forma diferente porque o meu estado mental está diferente, né? E da mesma forma, então a gente vê a vacuidade dos nossos processos mentais, porque eles não são fixos, eles dependem de causas e condições. E a vacuidade das nossas consciências, as consciências que a gente vai ter sobre os fenômenos vão depender de uma série de causas e condições. Então, o primeiro ensinamento de Avalokiteshvara se refere à vacuidade do eu e de todos os componentes do eu. Em seguida,
ele vai passar para falar sobre os fenômenos, vai falar sobre a vacuidade dos fenômenos. Meditar sobre a vacuidade do eu é o início do caminho, que a gente chama do caminho de acumulação. O que é no caminho que vai nos levar ao estado de Buda. Então, o primeiro caminho, o caminho da acumulação, a gente vai praticar. Nós vamos deixar de fazer o mal completamente. Vamos fazer todo o bem que a gente for possível fazer e vamos meditar para observar a nossa mente e controlar a nossa mente, né? Como que isso vai ser feito? De acordo, seguindo também a Prajnaparamita, eu vou buscar exercitar a generosidade, eu vou exercitar o comportamento ético, ou seja, com a ética, o que eu vou buscar é de não fazer nenhuma coisa que cause sofrimento para os outros e buscar fazer coisas que vão causar felicidade para os outros. Com a generosidade, eu vou estar me desapegando de todas as coisas, né? Vou estar desacostumando o meu eu, né? De ter posse das coisas e de disputar as coisas com as pessoas, e vou ter, com a generosidade de estar doando para os outros, coisas que até às vezes até eu desejo para mim mesmo, isso produz um karma positivo que vai ter um retorno de felicidade ou de facilidades no meu caminho para alcançar o despertar. E com a ética também da mesma forma. Se eu faço bem para os outros, eu vou adquirir esse karma positivo, esse mérito, né? Então, esse período de acumulação, essa fase, esse caminho de acumulação, ele tem dois lados. Um lado é a acumulação de méritos. Tudo que eu puder fazer para acumular méritos, eu vou fazer nessa fase, nesse período de acumulação, porque isso vai produzir qualidades, vai produzir sementes kármicas, sementes de mérito na minha mente que vão me ajudar no meu caminho para alcançar o despertar. O que a gente faz aqui no centro em relação a isso? Vocês veem, tem oferendas feitas diante do altar, né? A gente vai fazer a prática de Herenzi, então a gente vai fazer, nós vamos vamos fazer um elogio, um louvor à existência de Tirenzi, a existência dos Budas. Isso que a gente tem na prece dos 7 ramos. Vamos fazer oferendas mentais de flores, incensos, lamparinas, né? Isso é o que está na prática que a gente faz. Lama, hoje a gente vai fazer Tirenzi. Tirenzi? Ah, tá. Então, a gente vai fazer, a gente vai ver na prática de Tirenzi que, em seguida, isso é acumulação de mérito. Eu ofereço coisas para um campo de mérito, que a gente chama campo de mérito, são os seres sublimes. Campo de mérito por quê? Porque tudo que a gente oferece para esses seres sublimes aumenta o nosso mérito, como se eu estivesse semeando um campo que produz mérito, né? Essa é a imagem. Então, vamos fazer oferendas. Uma outra forma da gente adquirir méritos, eu vou confessar todas as ações negativas que eu fiz, reconhecer todas as minhas ações negativas, tomar uma decisão de nunca mais praticar esses atos negativos e fazer um voto de que nunca mais eu vou praticar esses atos negativos. É uma forma de acumulação de mérito quando eu faço isso. Outra forma de acumulação de mérito é ficar feliz pela felicidade dos outros. As pessoas conquistam coisas que a gente deseja para nós mesmos, em vez de a gente sentir inveja, ciúme, tudo, a gente fica feliz com a felicidade dos outros. Isso faz com que a gente adquira mais mérito com a felicidade dos outros. Depois a gente vai pedir para que os Budas e os seres iluminados, eles não vão embora do Sansara, que eles fiquem aqui, que eles nos dê, que eles ensinem. Primeiro a gente pede que eles ensinem o Dharma,
né? É importante, quando a gente pede o ensinamento, a gente adquire méritos por ter pedido o ensinamento, né? Isso vem do momento em que o Buda alcançou o despertar e ele não estava vendo possibilidade de transmitir isso para ninguém, e os deuses Brahma e Indra vieram até ele e rogaram para ele que ele girasse a roda do Dharma, ou seja, que ele desse ensinamentos, porque algumas pessoas poderiam aprender alguma coisa com isso e ficarem e até alcançar o despertar, né? Então, se hoje a gente está ouvindo os ensinamentos do Buda aqui, é graças a esse pedido que foi feito na época do Buda por esses deuses, né? Então, eles têm um mérito incrível, porque todo o bem que o Buda produziu, esses ensinamentos dele produziram no mundo, só aconteceu porque eles pediram. Então, eles são meio que responsáveis por todo esse bem que aconteceu. Então, quando a gente pede ensinamentos, a gente sabe que o ensinamento tem um poder de alcance muito grande. E quando o ensinamento é dado, nem sempre é dado para uma pessoa só. A maior parte das vezes é compartilhado para muitas pessoas, né? Então, assim, as pessoas que ajudaram na construção na compra desse terreno, na construção desse centro, na manutenção do centro, na vinda dos lamas para cá, o Lama Sonan, que veio para cá morar aqui, Lama Trindê também morou aqui um bom tempo, e os outros lamas que vieram antes. Todas essas pessoas que contribuíram para isso, permitiram que esse centro estivesse funcionando hoje e que uma quantidade muito grande de pessoas tivesse contato com os ensinamentos e tudo. Então, isso está na coisa do girar a roda do Dharma e dos ensinamentos. E a gente pede que os Budas não abandonem o Sansara, continuem sempre, mesmo quando eles perderem o corpo, que eles fiquem por aqui, tudo ajudando a gente, para que não nos abandonem aqui no Sansara, indo para o Nirvana, né? Essa é mais uma forma de adquirir méritos, fazer esse pedido para que os grandes mestres, os nossos grandes mestres, por exemplo, o Dalai Lama, fazer preces pela longa vida do Dalai Lama é pedir que o Dalai Lama continue no mundo, continue transmitindo ensinamento. Só com a presença dele ele já transmite ensinamento, né? Então isso produz um grande mérito, fazer preces por exemplo, pela longa vida de Kalung Rinpoche, ou do Dalai Lama, do Karmapa, né? E, no final, a gente dedica todos os méritos que a gente adquiriu para que todos os seres possam alcançar o despertar e serem felizes, serem libertos do sofrimento. Então, esse ato final de generosidade, né, dessa prece, que é de transmitir, de entregar para todos os seres os méritos que a gente adquiriu, isso produz uma quantidade de méritos ainda muito maior, né? E a gente vai dedicar esses méritos para todos os seres. Então, vocês veem, essa prece de 7 ramos, ela é uma escalada, um lembrete para a gente de coisas, das coisas que a gente deve estar fazendo para a gente poder estar adquirindo méritos. Quando a gente adquire méritos, a gente adquire sementes de qualidades positivas da mente que neutralizam as nossas qualidades negativas. Então, esses méritos eles vão diluir o nosso karma, vão se contrapor ao nosso karma, vão modificar ele. Por exemplo, eu tenho um determinado karma e aí eu fico doente. Mas eu fico doente, eu procuro um médico, o médico me dá um medicamento, eu tomo medicamento, a doença acaba. Então, eu fiquei doente por causa do meu karma negativo, eu encontrei o médico, encontrei o tratamento certo, tomei o remédio certo e ele funcionou no meu corpo por causa do karma, do mérito que eu adquiri, que se contrapôs. Então, adquirir méritos vão fazendo, nos ajudando a afastar da nossa mente essa noite terrível, escura de karma negativo. E esse grande turvação mental do karma negativo é que não nos deixa
enxergar a natureza da nossa mente, que é luminosa, né? Por exemplo, a gente pode ver o exemplo do dia de hoje. O dia de hoje até que está bem agradável, né? Mas a gente não consegue ver o céu, não consegue ver o sol. Por quê? Porque tem nuvens que estão cobrindo o céu. Então, isso faz com que a gente tudo fique um pouco meio sombrio, né? Mas quando essas nuvens se dissiparem, a gente vai ter o céu claro e o sol brilhando, porque ele está claro e está brilhando lá fora. Só que a gente não enxerga isso por causa das nuvens. É a mesma coisa da nossa mente. A nossa mente é a mente luminosa de Buda. Por que a gente não percebe ela? Por causa das nuvens de ignorância que cobrem essa mente e não permitem que a gente enxergue essa luz. Essa ignorância é o quê? É a ignorância sobre a nossa própria natureza. Enquanto a gente acreditar que a nossa natureza é o nosso eu, nós nunca vamos nos perceber como Budas. Nunca. Enquanto a gente estiver preso ao eu. Quando a gente conseguir nos distanciarmos um pouco desse eu, perceber que ele é um personagem que foi criado por nós para poder se relacionar com as coisas do mundo, mas a gente não precisa ficar carregando ele o tempo todo, perceber que a nossa mente não tem nome, não tem forma, não tem sexo, não tem cor, não tem idade, não tem nada disso. Tudo isso é o eu que tem. A nossa mente é outra coisa. Quando a gente percebe essa plasticidade, essa universalidade da nossa mente, a gente consegue afastar um pouco a identificação que a gente tem com o eu, e a gente percebe que nós somos essa mente, né? E essa mente vai utilizar o eu nas coisas, para poder falar com as pessoas, para poder fazer uma conta, para poder, às vezes, ralhar com alguém, né? Porque se não tiver um eu, ela não consegue fazer nada disso, né? Então, o eu, ele é um instrumento da mente, é um personagem criado por nós para a gente poder funcionar no mundo. Mas só isso, né? Então, quando a gente se desidentifica, a gente começa a perceber que a nossa verdadeira natureza é luminosa, ela é feliz, né? Ela é como se fosse uma luz vibrante, energética, com cheias de centelhas e tudo. Ela é bastante estimulante, vibrante, interessante, e lúcida e feliz, né? Essa é a natureza da nossa mente. E quando a gente se identifica com o nosso ego, a gente é pequeno, é cheio de medos, cheio de preocupações, qualquer coisa a gente pode morrer e tal, né? O ego sabe que ele vai morrer quando o corpo acabar, mas a mente não vai morrer quando o corpo acabar. Percebe? Né? Então, o eu tem pavor da morte total, porque a morte é o fim dele mesmo, né? E enquanto a gente estiver identificado com ele, a gente acha que também vai sofrer naquele momento. Quando a gente se desidentifica com o eu e a gente está sintonizado com a nossa verdadeira natureza, que é a mente, não existe o sofrimento. Quem sofre é o eu. O eu sofre, né? O eu sofre calor, sofre frio. Mas quando a gente deixou o eu de lado, não se identifica com ele, a gente pode olhar para ele e falar assim, nossa, o nosso eu está sentindo frio, está sentindo fome. Esse eu aqui ele não vai durar muito tempo, né? Sem, sem se incomodar com isso, né? Sem fazer drama com isso, porque faz parte da natureza, né? Esse eu vai acabar, eu vou ter que fazer um outro, né? E não vai ser difícil fazer um outro. Enfim, então, quando essa é a fase o caminho da acumulação. O caminho que a gente chama de o caminho da junção, que é um caminho... No caminho da acumulação, o que a gente faz? A gente estou falando da acumulação de méritos, mas existe uma segunda acumulação que é importante, que é a acumulação de sabedoria.
acumulação de conhecimento transcendente. Não é o conhecimento mundano, não é o conhecimento da mente habitual, é o conhecimento dessa mente luminosa, conhecimento das coisas como as coisas são. Então, a gente vai adquirir isso quando a gente senta na almofada para meditar, olha para dentro da nossa mente e vê o que existe ali dentro, né? O que é essa mente, né? A gente olha para a emoção, observa a emoção, né? A gente percebe o mal que a emoção nos faz, né? A gente vê os pensamentos da gente, a gente vê os nossos preconceitos, todas as nossas, as nossas certezas, né? E a gente vê que essas certezas elas são preconceitos, né? Então, e aí a gente consegue ir modificando essas coisas. Quando a gente olha para a nossa mente e tenta falar onde que está o meu eu, né? O que sou eu nisso tudo? Essa emoção apareceu agora, aí a emoção passou. Então, eu não posso dizer que a emoção sou eu, porque ela passou e eu continuei aqui, né? Então, aí vem uns pensamentos. Esse pensamento sou eu? Se eu tirar esses pensamentos, eu continuo existindo ou eu desapareço quando eles vão embora? Não, eu continuo existindo. Então, esse pensamento que eu achava, né, que fazia parte que a gente acha que a gente tem ideias sobre o mundo, que a gente tem gostos musicais, que a gente tem apreciações de roupas e de arte, etc. A gente sempre tem um monte de certezas, né, sobre eu sou assim, né? Então, quando a gente começa a ver que essas coisas são todas externas, né? Onde que está o eu? 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 É isso que a gente deve estar buscando, né? Que com isso a gente vai se libertando das imagens, falsas imagens que a gente tem sobre nós mesmos. E é um fardo carregar essas ideias sobre nós mesmos, né? Quando eu percebo que eu não preciso mais ficar carregando uma bandeira no mundo dizendo que eu gosto de música X, que isso é só uma qualidade cultural, né, da minha cultura, que eu posso parar e apreciar outras coisas também. Não é algo que está colado na minha mente, não é um pedaço da carne da minha mente. Simplesmente aconteceu porque o tempo que eu vivo tem essa determinada música e eu acabo gostando dessa música porque a tribo que eu faço parte gosta dessa música, né? E por aí vai, que eu tenho essas e aquelas outras ideias sobre o mundo, sobre política, sobre tudo. Todas essas coisas são agregados, por assim dizer, né? São coisas que colaram na gente. Então, quando a gente vai se despindo disso, a gente vai ficando mais leve. Quanto mais enxuto for o nosso eu, mais fácil de lidar. A gente não tem que carregar a responsabilidade e o peso de ser tão específico, né? E a gente pode brincar e até pensar na possibilidade que a gente poderia ser uma pessoa completamente diferente se a gente estivesse vivendo num outro lugar e etc. A gente vai nos dando essa possibilidade de mudar, né? Enfim, então, essa acumulação de sabedoria ela vai acontecer na meditação com a percepção, o conhecimento que eu vou adquirindo sobre mim mesmo, o autoconhecimento, e qual que é o final do autoconhecimento. A gente pega do primeiro conceito psicológico de autoconhecimento, mas vamos deixar esse conceito psicológico de lado, vamos ver qual é o autoconhecimento final. É a gente conhecer que a nossa natureza é a natureza de Buda. Por isso que o caminho do budismo é um caminho de autoconhecimento.
Não é porque nesse caminho de autoconhecimento eu vou descobrir que eu gosto de música clássica, porque isso não tem superficial. Nesse caminho de autoconhecimento eu vou descobrir que eu sou Buda. Né? Então, o processo da meditação é um processo de autoconhecimento, da gente ir descascando a cebola e abandonando todas as coisas que a gente pensa sobre nós mesmos, que a gente vai vendo que isso é só uma construção, condicionamentos que a gente tem, porque as pessoas falaram isso de nós, porque os nossos pais falaram que a gente era assim, né? Ah, não, tenho muita dificuldade de entender determinadas coisas, ou eu não gosto disso, eu não gosto de matemática, eu não gosto de história, não sei o quê. Tudo isso é porque as pessoas falaram essas coisas para a gente. A nossa mente não tem nada disso, né? Então, esse é o caminho da acumulação. E o caminho da junção é quando a gente, depois de ter chegado a uma compreensão, mesmo que seja uma compreensão relativa sobre a vacuidade, sobre a importância da gente continuar pesquisando qual é a verdade que existe por trás do nosso eu, da nossa mente, etc., a gente explora isso mais. A gente seguiu o caminho da acumulação até um determinado ponto, então agora a gente vai intensificar isso mais, intensificar as nossas meditações. E a gente vai incluir também todos os fenômenos. É isso que ele diz aqui. Assim, Shariputra, esse já é o caminho da junção. Todos os fenômenos são vacuidade, não só o eu é vacuidade. Todos os fenômenos são vacuidade. E eles não têm características, as características são uma projeção da sua cabeça, da sua mente. Eles não têm origem nem fim, porque eles são produtos de causas e de condições. Eles não são nem puros nem impuros, porque puro e impuro são conceitos da sua mente. Os fenômenos são o que eles são, e pronto. Se você chama isso de puro ou de impuro, isso é problema seu, isso não tem a ver com os fenômenos, né? Nem impuros, nem livres de toda impureza. Eles nem aumentam, nem diminuem, porque aumentar ou diminuir está dentro do relativo. Eis então, aí até aqui a gente está nessa parte desse caminho, que é o caminho da junção. E como ele é mais a gente pode, tudo que a gente viu sobre o caminho da acumulação, no caminho da junção, a gente vai ter isso de uma forma mais intensificada, né? Até que a nossa percepção da vacuidade deixe de ser uma percepção conceitual e a gente tenha, de repente, numa meditação, a gente tem um insight, uma percepção, uma luz, que aparece, a gente fala, então é isso, né? Tipo, nossa, mas esse eu não existe, né? A gente realiza isso dentro da gente, né? Isso é um lampejo, é uma experiência fugaz, né? Mas ela dá para a gente uma certeza. Então, a gente vai buscar repetir essa experiência da meditação e a gente não vai conseguir, porque nada se repete. Todas as coisas são únicas. Mas, em algum outro momento na nossa meditação, a gente vai ter um outro lampejo que vai estar, de novo, mostrando para a gente a vacuidade. E depois a gente vai ter um outro, até que isso a gente quando a gente tem esse lampejo, a gente chama que a gente entrou no terceiro caminho, que é o caminho da visão, que significa eu vi a vacuidade. Até então eu só sabia porque tinham me falado. Eu estudava, eu estava buscando, eu estava querendo, meditando todo dia, mas era só um conceito. Agora eu vi. Então, quando a gente vê a vacuidade, a gente entra no caminho da visão. É a primeira terra de Bodhisattva. E aí, a partir daí, o caminho vai ser no sentido de fazer com que essa experiência ela vai se tornando mais estável, ela fique durante mais tempo, até o momento em que ela se torna ininterrupta, e quando ela está ininterrupta é o estado de Buda.
Vamos fazer uma pausa aqui agora, abrir para perguntas. Vocês veem que a gente está há alguns anos falando sempre a mesma coisa, cada vez de uma forma diferente, porque é assim que o Buda ensinava, cada vez ele ensinava o mesmo ensinamento de uma forma diferente, né? Mas a gente já está terminando aqui o texto do Sutra. Esse mês a gente vai terminar. Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo, né? Bom, a gente vai, então, terminar o nosso encontro de hoje. E daqui a pouquinho a gente já vai fazer a meditação de Chirenzi. Então, vamos fazer aqui a dedicatória, que a gente vai fazer uma pequena pausa. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres, sem exceção. Pela graça dos Budas que obtiveram os 3 corpos, pela graça da verdade imutável do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.